Irmãos, vamos abrir novamente nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Vamos ler com atenção mais uma vez o capítulo e pedirmos ao Senhor que nos ajude nesses versos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado?
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, mais uma vez, para nós é motivo de alegria e privilégio nos assentarmos aqui aos teus pés. Obrigado por sermos povo teu, aqueles que se reúnem debaixo do teu nome, teu poderoso nome. Assim reunidos, nós suplicamos que o Senhor, mais uma vez, tome esta porção da tua palavra e explique para nós, Senhor. Fala conosco das profundezas, das riquezas da tua palavra, que nós nem mesmo conhecemos 50%. Se já fosse assim, seria tanto, Senhor, mas sabemos que tua palavra é insondável, porque tu és insondável. Então, por isso, fala conosco, tira de nós toda resistência, ajuda-nos, auxilia-nos em tudo que precisamos para que tua palavra caia em boa terra nessa noite e frutifique para ti, Senhor. Não apenas seja recebida com alegria, com emoção, com apreço, mas ela tenha ação duradoura e permanente nos nossos corações e produza frutos para o Senhor. Assim, com essa expectativa santa, porque sabemos que tu podes fazer assim, então nós nos dobramos diante do Senhor e pedimos que o Senhor faça isso nessa noite. É no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos ouvido tanto já a respeito desse capítulo, mas eu tenho um constrangimento no meu coração de ainda compartilharmos algo sobre essa parábola bendita. E então eu gostaria de que o Senhor nos ajude, usarmos este tempo para num primeiro momento falarmos a respeito do filho mais moço e de todas as lições que ainda temos nessa parábola, e num outro tempo usarmos, averiguarmos as lições que ainda temos sobre o filho mais velho. Então que o Senhor seja conosco e nos conceda graça para que um pouco mais dessa cena bendita seja aberta para nós. O capítulo começa com mais uma vez o Senhor às voltas com os publicanos e fariseus, e em dois grupos opostos, em atitudes opostas. Os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas, em posições absolutamente opostas. Alguns estudiosos dizem que o fato deles mencionarem aqui que o Senhor foi visto comendo com pecadores e publicanos, implica em que eles estavam na porta de uma casa. As casas judaicas, elas tinham um lugar mais elevado onde eles comiam. E por isso, quem estava fora da casa conseguia ver de alguma maneira o que estava acontecendo ali. E então aqueles fariseus estavam vendo algo acontecer, uma celebração acontecendo dentro daquela casa, e o Senhor comia com publicanos e pecadores. Então eles contemplaram isso da porta da casa e murmuravam dele, dizendo: este come com publicanos e fariseus. Nós sabemos que um judeu não comia em qualquer lugar, irmão. Então, certamente, eles estavam observando o Senhor em uma refeição. Talvez, possivelmente, em uma casa. E os fariseus e escribas estavam ali, à porta, observando aquela cena. E por conta desta cena, então o Senhor propõe uma parábola, que nós podemos observar como uma trilogia, vamos dizer assim.
são 3 cenas em uma única parábola. Por causa, nunca se esqueça, esses versículos iniciais, eles nos ajudam a compreender a cena. E a cena é esta: o Senhor estava sendo observado a comer em celebração, refeições para eles. Era um momento de celebração. Então o Senhor estava sendo visto a comer com publicanos e pecadores, por fariseus e escribas, que estavam murmurando dele. Então lhes propôs, por causa dessa cena, o Senhor lhes propôs uma parábola. Com que finalidade? Que todos entendessem de alguma maneira em que posição estavam. O Senhor estava usando um contexto ilustrativo para que eles entendessem em que posição estavam. Então, o que ele toma? Uma ovelha perdida. O que nós temos na primeira cena dessa trilogia aí? Nós temos um pastor e uma ovelha perdida dentre 100. Então, nós temos uma ovelha que sabia que estava perdida. Uma ovelha que se afastou daquele ambiente da casa do pai. Depois o Senhor progride, nós temos uma mulher e uma dracma. Essa mulher, ela perde algo em casa, dentro de casa. Então nós temos algo perdido dentro de casa. Ela sabia que aquela dracma estava perdida. Então nós temos um avanço, um pai amoroso e 2 filhos perdidos. A primeira parábola nos ajuda a entender o primeiro filho. A segunda parábola nos ajuda a entender o segundo filho. A primeira parábola, uma ovelha perdida, fora da casa, do aprisco do pastor. Esse é o filho mais moço. A segunda parábola, nós temos uma dracma perdida dentro de casa. Esse é o filho mais velho. E por que o Senhor está fazendo isso? Porque ele está, para usar a palavra da parábola, ele está procurando conciliar aqueles fariseus e escribas, para que entendam o que estava acontecendo naquela refeição. E para que entendessem a nota de alegria do pastor, da mulher e do pai. E pudessem compreender por que ele comia com pecadores e publicanos. E segundo a parábola, havia festa nos céus. Mas eles estavam do lado de fora da casa. E sendo por ele conciliados. Para de alguma maneira compreenderem o que estava acontecendo. E qual era a posição deles. E nós sabemos, irmãos, que pela graça do Senhor, nós não temos o registro de quais são aqueles que compreenderam algo. Mas ao longo da narrativa da história do Senhor Jesus com fariseus e escribas, nós sabemos que eles tinham um coração absolutamente endurecido para com ele. E assim como termina a parábola do pai com 2 filhos perdidos, nós não sabemos se aquele filho mais velho entrou na casa. Porque essa nota, ela fica em oculto. Nós não sabemos se aquele filho, ele foi se alegrar. Porque essa nota está em oculto. Porque os escribas e os fariseus não conseguiram se alegrar com aquele Salvador dos humildes, com aquele que comia com pecadores e publicanos. Eles não puderam se alegrar, nós sabemos. Mas aqui, o Senhor, retornando a essa cena, nós temos nessa parábola, e o meu foco é permanecermos nos versos de 11, hoje, nos versos de 11 a 23, mas os versos de 11 a 32, eu queria só citar uma característica interessante para que você observe e depois faça seu estudo em casa. Irmão, aqueles que traduziram a Bíblia aqui, a que nós temos, João Ferreira de Almeida
e os seus cooperadores, eles entenderam de colocar esse negrito aí, a parábola do filho pródigo. Mas apenas para que você considere algo, se você observar aí, a palavra filho vai aparecer 7 vezes nessa parábola. A palavra pai vai aparecer 11 vezes. Então, o que nós temos aí não é necessariamente a parábola de um filho esbanjador, que é isso que significa a palavra pródigo. Significa gastador, esbanjador. Não é isso que nós temos. Na verdade, nós temos a descrição de um pai amoroso e gracioso. É exatamente isso que nós temos. A descrição do pai cheio de amor e graça, que é o personagem principal dessa parábola. Então, que nós não nos esqueçamos que a nota principal não é se nós propriamente nos identificamos com o filho mais novo ou com o filho mais velho. É se nós nos curvamos em resposta ao amor e graça do Pai, que vem a nós e que nunca desiste, nem do mais moço e nem do mais velho. Que amor maravilhoso é esse? O amor do Pai que não desiste dos seus filhos, sejam eles perdidos fora da casa, sejam eles perdidos dentro da casa. Então, essa é a parábola maravilhosa do Pai amoroso. Mais um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando nós olhamos essa parábola, parece que nós temos uma casa em confusão, não é, irmão? Porque nós temos um pai que, de repente, um filho chega para ele, pede a sua parte, vai embora. E daqui a pouco nós temos um filho voltando e novamente o pai com outro filho que não quer entrar em casa porque o irmão retornou. Parece que, à primeira vista, nós temos uma cena caótica, uma família um tanto conturbada, não é? Um filho perdido indo embora para um país distante, e nós temos um outro filho, que a certeza que temos é que o seu ambiente de prazer, assim como o do mais moço, não era a casa do pai. É aquele filho que vinha do campo, embora tenha permanecido ali próximo do pai. Mas eu gostaria de sugerir para você que esse pai amoroso e gracioso, ele não perdeu jamais o controle da sua família. E que este pai amoroso e gracioso, ele governa a sua casa com amor e graça. E ele não perde o controle desta casa. E a governa de forma amorosa e graciosa. Então nós temos essa cena de um pai que reina em amor e graça, dentro da sua casa, lidando com seus filhos em situações diferentes. Que o Senhor nos ajude para que essas lições falem aos nossos corações, para que, de alguma maneira, nós sejamos iluminados com relação a comportamentos inadequados diante do amor e graça do nosso Pai. O Senhor segue governando em amor e graça. Irmão, quando essa parábola se inicia, e nos voltemos então para ela, quando nós olhamos para essa situação, nós temos um filho agindo de uma forma, um primeiro filho, de uma maneira totalmente inadequada, pedindo sua parte na herança. Uma atitude absolutamente encharcada de ofensa e desamor. Esse é o primeiro filho. E na nossa maneira de entender as coisas, parece que nós queremos que o Senhor haja com dureza, com frieza e até mesmo com disciplina com esse que está agindo dessa maneira.
Mas o Senhor é um Pai cheio de amor e graça. E o seu amor e a sua graça são tão constrangedores que Ele sabe que a maior disciplina para os seus é estarem longe dEle, é estarem afastados dEle. E isso por si só nos leva a colhermos os frutos do nosso próprio pensamento e das nossas próprias atitudes. E essa já é, por si só, disciplina para aqueles que se afastam. E então, graças ao Senhor, Ele não mede esforços para reconquistar. Ele não mede esforços. Lembre-se disso. O Pai não mede esforços, porque aqueles que estão distantes dele, em casa ou fora de casa, já estão necessariamente em correção, já estão necessariamente em disciplina, porque perderam a conexão com o coração do Pai. Estão desconectados dele, não conseguem se alegrar na casa e nem no Pai. E, portanto, estão em sofrimento, dentro e fora de casa. Então, esse Pai amoroso não mede esforço para tê-los de volta, porque Ele reina em amor e graça. E então, que o nosso coração seja constrangido, irmão, nessa noite. Quando a minha filha era bem pequenininha, nós tivemos uma experiência interessante. Porque num dia, ela ficou muito brava e ela disse para nós que iria embora de casa. Eu quero ir embora, ela dizia para nós. E então, naquele momento, nós entendemos de fazer uma mochilinha para ela. Nós morávamos num apartamento. Então nós fizemos uma mochilinha para ela, colocamos nas costas dela, devia ter uns 4 aninhos. E então abrimos a porta do apartamento e falamos, pode ir. E aí ela saiu da porta e nós encostamos a porta ali, fechamos a porta para esperar um pouquinho. Aí, passados uns breves minutos, ela começou a chorar, então nós abrimos a porta, recebemos ela de volta. E ela nunca mais disse que queria ir embora. Nunca mais. Mas o que nós estamos vendo aqui é muito mais do que isso que acabei de relatar para os irmãos. Nós estamos vendo aqui um derramamento absurdo e absoluto de amor e graça. Porque o texto começa, irmão, com o filho mais moço que disse ao pai, Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, esse é o verso 2. Então, eu queria sugerir para você que a vida do filho mais moço, ela pode ser olhada em 3 fases. A primeira fase, nós vamos chamar de insatisfação. Essa é a primeira fase da vida do filho mais moço, insatisfação. Ele estava insatisfeito. Olha, irmão, como é comum nós vermos irmãos insatisfeitos na casa do Pai. Eles estão insatisfeitos por alguma coisa, por alguma necessidade. Eles passam a olhar o mundo e a serem atraídos por algo. E eles se encontram em insatisfação. Muitos desses são nascidos em contextos cristãos. São nascidos dentro, digamos assim, do contexto cristão desde berço. Mas eles passam a ser atraídos pelas coisas do mundo, pelo colorido do mundo, pelas opções do mundo. E de alguma maneira, eles desconhecem. Pense isso, irmão. E pense, essa já não foi a sua história em algum momento. Eles não sabem que são amados, protegidos. Eles são amados, são protegidos. Eles olham aquilo que o mundo oferece e desconhecem o fato de que na casa do Pai eles são felizes.
eles são amados e eles são protegidos. E eles passam a se sentir atraídos pelas coisas que o mundo oferece. Então, tem frases muito comuns nesse contexto. Nós ouvimos assim: eu quero viver a minha vida. Isso é muito comum na vida de jovens, por exemplo, dos mais jovens. Mas veja, isso acontece muito com mais velhos também. E depois eu vou te explicar e te sugerir algumas coisas sobre essa terra distante, para que você entenda o que eu estou querendo te dizer. Mas veja, o filho mais moço, ele estava em insatisfação, irmão. Esse é um perigo. E eu gostaria que você me ouvisse com atenção. Esse é um perigo. Quando nós estamos na casa do Pai, onde há fartura de pão, nós estamos guardados, protegidos, há fartura de pão. Nós temos cobertura, proteção, a mão de Deus está sobre nós. Nós estamos protegidos e mais ainda, nós somos felizes. Agora, sabe qual é o problema, irmão? É que alguns de nós precisam atravessar descaminhos para reconhecerem: eu era feliz, protegido e amado, não sabia. Que o Senhor nos ajude a vermos as notas do seu amor precioso. E que o Senhor possa tocar com sua mão nos nossos corações se há alguma insatisfação entre nós. Eu gostaria de dizer para você que quando os nossos olhos não estão no Pai, mas estão nos irmãos, essa é uma brecha para que a insatisfação entre, irmão. Quando nós tiramos os olhos do Pai, nós começamos a perder de vista que nós somos amados, protegidos e que nós somos felizes. Nós começamos a perder isso de vista quando nós começamos a olhar para os irmãos. Então nós passamos a nos comparar uns com os outros. Então nós passamos, depois de olhar para os irmãos, nós começamos a olhar para fora do aprisco. Então as coisas de fora começam a brilhar para nós. Aí nós começamos a ter mais prazer em encontros com ímpios. Nós começamos a dar lugar para as coisas dos ímpios. Nós achamos legal participar da sociedade. Nós achamos legal sermos considerados pelo mundo, sermos taxados de inteligentes pelo mundo, sermos taxados de, assim, espertos pelo mundo, termos sucesso financeiro e o mundo olhar para nós e dizer: nossa. Então essas coisas começam a gerar brecha em nós, sabe por quê? Porque o mundo jaz no adulador, irmão. E o adulador, que é o diabo, ele passa a adular aqueles que estão no aprisco, dizendo: venha. Aqui e o mundo, preste atenção, o mundo e o pecado são, por excelência, uma fraude, irmão. O pecado e o mundo nunca dão o que prometem, mas prometem. Então o mundo vai te prometer assim: venha, que você será livre. E na verdade o que você experimenta é escravidão. Venha, que você será feliz. E na verdade o que você experimenta é tristeza. Venha, que você terá alegria. E na verdade o que você encontra é choro e ranger de dentes. Essa é a fraude do pecado e do mundo. E que o Senhor nos ajude com as insatisfações do nosso coração, dentro da casa do Pai, felizes, amados e protegidos. Nunca se esqueça. Mas, quando de alguma maneira os nossos olhos começam a brilhar para as coisas desse mundo, isso significa que o mundo está tendo um lugar de atração muito forte em nós. Então pode estar acontecendo de que a voz do Pai, pela palavra, não tem sido ouvida adequadamente. Pode estar ocorrendo que os olhos que contemplavam o Pai estão embaçados e estão em outras coisas. Então nosso coração começa a se insatisfazer. E essa insatisfação, a frase que eu disse para você: eu quero viver a minha vida, mas tem outra. Quero fazer o que eu quiser. Nós ouvimos muito isso, né?
De irmãos, hein? De irmãos. Nós estamos falando do filho mais moço. É o que estava dentro da casa do pai. Naquele ambiente de amor, proteção e felicidade. Então, o que ele estava querendo? Ele estava querendo sair. Alguns são atraídos pelo mundo, irmão. Passam a ter prazer em outras coisas. Deixa eu fazer um relato, um registro para você. Você sabe que muitas pessoas que se envolvem com vícios, por exemplo, fumantes, eles dizem assim, eu vi um relato de um fumante que ele dizia assim, quando eu levantava, cada manhã, o primeiro cigarro que eu fumava me dava um prazer absurdo. Parece que todos os outros que eu fumava durante o dia era para eu tentar ter o mesmo prazer que aquele primeiro cigarro me deu. E assim é a vida do homem. Por quê? Quando aquela substância ela é consumida, ela dispara no nosso cérebro, no nosso entendimento, no nosso corpo, aquela explosão de hormônios. E então o sujeito tem aquele momentâneo prazer. E então ele vai sendo puxado para uma escravidão que começa com uma ideia de prazer. Veja isso, irmão. Ele vai sendo atraído para uma escravidão, porque ele estava, de alguma maneira, insatisfeito. Então ele passa a buscar algo para que esse prazer seja gerado, não é? Quando nós vamos em Apocalipse, o Senhor fala aquelas igrejas, e ele olha para Éfeso e diz assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste, a palavra lá nós sabemos que é divórcio, que você se divorciou do seu primeiro amor, do seu melhor prazer, do seu melhor amor, tenho, porém, contra ti. Que você se divorciou, você se afastou, você deixou de experimentar o teu melhor prazer. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, irmão. Você tem experimentado no teu pai um crescente prazer, como aquele dos primeiros dias em que ele te achou? Ou será que as coisas já ficaram enfadonhas para nós e nós estamos insatisfeitos? Que o Senhor nos ajude a ver essas coisas e a compreender qual é nosso estado. Interessante, Paulo, ele cita um companheiro. 3 vezes esse companheiro de Paulo é citado, Demas. Paulo cita Demas 2 vezes que Demas estava com ele. Mas há uma última colocação de Paulo no seu último escrito, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:10. E nós, nas 2 primeiras, não temos nada a respeito de Demas. Nós só sabemos que ele era um companheiro de Paulo. Nem precisava saber muito, né, irmão? Mais do que isso. Ele era um companheiro de Paulo. Ele acompanhou o mover de Deus, a obra de Deus, o que Deus fez através da vida de Paulo. Quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 9, Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo depressa. Ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Só tem essa frase a respeito dessa pessoa, irmão. Tendo amado o presente século, esse é Demas. E a minha pergunta para você é que se há insatisfação no seu coração e no meu, será que nossa condição é essa? Tendo amado o presente século, então aparece a palavra que o Senhor usou para Éfeso. Se divorciou de mim, me abandonou, abandonaste o teu melhor amor. Então a sequência, o Senhor diz assim, Apocalipse 2:5, o Senhor vai dizer assim, lembra-te de onde caíste.
arrepende-te e volta para as melhores obras, para as primeiras obras. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas e a vermos se há no nosso coração algum tipo de insatisfação. Sabe por quê, irmão? Porque há uma fase progressiva na vida desse filho que estava em casa. A insatisfação por si só, ela não para em insatisfação. Esse é o problema. O problema é que a insatisfação dá à luz uma outra fase. E essa outra fase nós vamos chamar de rebelião. Rebelião. O insatisfeito se rebela. O reclamador, o queixador, o insatisfeito, ele se rebela. Essa é a situação progressiva do filho mais moço. Ele estava primeiro em insatisfação, então ele diz: Pai, me dá a minha parte, que eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida. Ele vai dizer lá: eu quero o que me cabe dos bens. E então, essa insatisfação, ela dá à luz a rebelião. Muito embora fosse, lembre-se, amado, feliz e protegido. Muito embora fosse amado, feliz e protegido. Essa insatisfação dá lugar à rebelião. E então ele se rebela. E o que ele diz, qual é a frase que resume a rebelião? Pai, dá-me o que me cabe. Irmão, alguns estudiosos que estudaram o contexto daquela época, eles dizem que essa frase, ela é uma frase que em qualquer circunstância, para homens naturais, denotaria uma reação enérgica do pai. Enérgica. Porque essa frase está carregada de ofensa. Essa frase, ela está carregada de desamor. Ele está dizendo: me dá a minha parte. E a essa tamanha ofensa, como o pai responde? Ele reparte a sua vida. Irmão, que resumo magnífico do Evangelho, não é? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso amado, que não conheceu o pecado, ele reagiu sem abrir a sua boca. Ele reagiu dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso amado. Esse é o nosso Pai, cheio de amor e graça. Sempre reinando, sempre governando. Mesmo na cruz do Calvário, ele não perdeu o governo da sua casa. Mas ele estava em absoluto governo no trono da cruz, sempre reinando. E então, aquele pai reage com o repartir da sua bios, como os irmãos já nos ajudaram, o repartir da sua vida. Então ele reparte aquela sua vida. Essa questão da rebelião, eu queria sugerir um texto para que você leia em casa e medite. Em Números 16, irmãos, nós temos o registro da rebelião de Coré. Sabe como começa a rebelião? Ela começa com insatisfação. Eles começaram a olhar para Deus e dizer assim: nós estamos com saudades das comidas do Egito. Nós estamos precisando dos alhos, melões e das comidas do Egito. Insatisfeitos com o maná que Deus havia provido para cuidar, com aquilo que o Senhor havia provido para cuidar deles.
a insatisfação dá lugar à rebelião. E o que aconteceu depois dessa queixa? Depois dessa insatisfação, eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão. Não é impressionante, irmão? Porque a rebelião é fruto de insatisfação. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça disso. Quantos filhos que se levantam em atitude de rebelião porque estão insatisfeitos e porque precisam de ajuda para compreender que são felizes, protegidos e amados. Mas seus pais não se posicionam. Mas graças ao Senhor, nosso Pai nunca deixa de se posicionar. E então Ele vem nos mostrando esse caminho para Ele. Dá-me a parte que me cabe. Os rebeldes, preste atenção, os rebeldes, eles sempre querem ficar longe. Então, qual é a atitude do filho? Partiu para um país distante. Porque os rebeldes querem sair das vistas do pai. E eles entendem que o afastamento geográfico produz isso. Eles entendem e passam a confiar em si mesmos e a entender que esse afastamento trará liberdade. E então o que eles experimentam é escravidão. E essa rebeldia, ela produz uma partida para a terra distante. Agora pense comigo, irmão. Naquela época não tinha dinheiro para esse rapaz encher uma sacola e sair cheio de dinheiro. Então, certamente, ele saiu da casa do pai com uma comitiva. Ele saiu da casa do pai com metade do que o pai tinha, né? Com a parte dele. Então, ele saiu com uma parte de gado, certamente, com uma parte de tudo que o pai tinha. De grãos, uma comitiva de servos, de escravos, para que ele pudesse sair então com a sua parte. E ele foi embora para uma terra distante com aquela comitiva. E então, se você observa aí, verso 13, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Nós precisamos olhar 3 palavras aí. Primeiro, partiu para uma terra distante, depois dissipou e por último, dissolutamente. O que são essas coisas? Porque isso também nos ajuda um pouco a entender o que é o mundo e o que é o nosso coração. Então, vamos lá. Primeiro, terra distante. Nós podemos chamar essa terra distante de um mundo e o que nele há. Essa é a terra distante, o mundo e o que nele há. Agora, uma pergunta para você, irmão. O que pode estar sendo uma terra distante para você? Porque alguns de nós podemos nos afastar para uma terra distante e eu queria te dar algumas sugestões, eu preciso te dar algumas sugestões, para que nós entendamos o que talvez pode estar por insatisfação, rebeldia, afastando o nosso coração do amor, proteção e felicidade da casa do Pai. Casa do Pai, irmão, não é esse lugar aqui onde a gente reúne, então você passa a não vir às reuniões e você se afastou da casa do Pai. Não é isso. Casa do Pai é aquele ambiente de intimidade, de comunhão, de proximidade, de profundidade, onde se conhece e é conhecido. Esse, onde se tem um relacionamento íntimo. Essa é a casa do Pai. Agora, o que pode ser uma terra distante para nós? Queria te sugerir algumas coisas. Irmãos, nós temos uma mazela dos nossos dias, que se chama celular. Celular tem sido uma terra distante para você, irmão? Tem sido uma terra para onde você se dirige e você dá para esse celular, você gasta com o celular
tempo, seus pensamentos, suas ideias, aquilo que Deus graciosamente já te deu, você dissipa no celular, no trabalho. Trabalho é uma terra distante para você, irmão, varão, irmã também, aquelas que trabalham. Lazer é uma terra distante para você, irmão, irmã. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, porque elas podem sim estar sendo para nós terra distante, que nos afastam, nos levam para longe. E então, a segunda palavra que nós temos aí é dissipou. Dissipou. É acabar totalmente, irmão. Esgotar. Alguns estão, por causa dessa terra distante, esgotados, arrasados, completamente destruídos. Até parece que está bonitinho, mas a mente está destruída. Os sentimentos estão em turbilhão. O coração está em perturbação. Por quê? Porque estão dissipando tudo o que receberam do Pai, que é da parte da sua vida, e dissipando com as coisas do mundo, com o mundo e com o que nele há. Que o Senhor nos ajude, para que nós compreendamos se essa é, de alguma maneira, a nossa história. Agora, mais uma palavrinha interessante aí, dissolutamente. Irmão, esse é o estilo de vida do mundo. Sabe o que significa dissoluto? Preste atenção. Dissoluto é alguém que age. Guarda isso, irmão. Presta atenção. Dissoluto, segundo a palavra usada aí, é alguém que age de maneira imoral, libertina, devassa e promíscua. Esse é o dissoluto. Esse é alguém que vive em dissolução. É alguém que se entrega totalmente, dissipa todas as suas riquezas. Aquilo que Deus te concedeu, porque você sempre teve mãos vazias, e eu também, mas Ele, pela sua graça, tem nos enriquecido com o que é parte da sua vida. Para quê, irmão? Para que nós, daquilo que das suas mãos nós recebemos, nós possamos entregar a Ele. Porque como Ele pode ser adorado com algo que não seja aquilo que Ele mesmo nos deu? Aquilo que dele mesmo tem sido formado em nós? Então o Senhor tem nos dado e nos enriquecido, essa é a nossa herança. Mas ela pode estar sendo dissipada, dissolutamente. Esse é o estilo de vida do mundo, né? E esse é se você continua aí nos versos 14, 15, 16, irmão, os versos 14, 15 e 16 são um resumo, para usar uma palavra atual, de fundo de poço. Esse verso 14, 15 e 16 é um resumo do que é fundo de poço. Alguém que era amado, protegido e feliz, agora está num chiqueiro, desgraçado, perdeu tudo, está tendo vontade de comer a comida dos porcos e não pode comer. Então esse é um resumo do que é fundo de poço. Como tudo começou, insatisfação, que gera rebelião. E a rebelião é a ruína absoluta do filho mais moço. Ele se afasta daquele contexto de amor, felicidade, proteção. E ele então adentra um contexto de escravidão, desgraça, sofrimento. E essa é a cena que nós estamos vendo aí. Então, ele vive dissolutamente. A conclusão tem uma frase interessante no verso
Deixe-me localizar aqui. Verso 14, começo do versículo. Depois de ter consumido tudo, começou a passar necessidade. Esse é o resumo de uma vida de insatisfação e rebelião. Depois de ter consumido tudo, passou a enfrentar necessidade, passando fome, absolutamente degradado, destruído. Essa é a cena. Mas lembre-se, ele saiu da casa do amor. Ele saiu da casa da graça. E o seu amado Pai, que permanece reinando em amor e graça, não medirá esforços para que ele retorne. Porque, de alguma maneira, o pai sabe, o filho não. Porque enquanto estava em dissolução, isso foi tão profundo, irmão, que causou uma marca na experiência dele, na sua filiação. A coisa mais magnífica, mais preciosa que ele tinha era o fato de ser filho daquele pai, amoroso, protetor, cheio de alegria. Essa era a dádiva mais preciosa que ele tinha, mas ele entendia que o mais importante para ele era a herança. E, portanto, ele colocou toda a sua confiança na herança. A herança foi dissipada. De alguma maneira, o pai sabia que ele jamais deixaria de ser filho. Mas ele, na sua experiência, teve profundas marcas na sua filiação. Por que nós sabemos? Porque ele passa a entender que não era digno de ser chamado seu filho. O pai sabia que ele jamais deixaria de ser filho. Mas ele, por causa do pecado e do mundo, por causa da vida dissoluta, ele teve marcas na sua filiação. Quantas sequelas o mundo e os pecados produzem. Quantos queridos irmãos que são sequelados, quantos de nós, por atitudes inadequadas, por pecados cometidos, por insatisfação e rebelião, abandonam a face do Pai. O ambiente de amor e proteção e cuidado da presença do Pai. E então, a consequência disso é essa completa ruína. Ele achava que a sua identidade estava na herança. Tudo que ele era o que ele tinha, sua herança. Mas ele perde completamente a herança. Então, na sua experiência, ele tinha absolutamente perdido tudo. Ele não podia mais ser filho. Mas lembre-se, o seu Pai reina em amor e graça. E então, nós entramos numa outra fase da vida desse que estava agora totalmente degradado, totalmente abandonado, infeliz, desprotegido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve essa sensação, irmão, em algum momento? Você já teve essa sensação na sua vida? De estar completamente abandonado, infeliz, degradado, por tomar uma atitude que não devia. Por permanecer que insatisfação inadequada crescesse no seu coração e que rebelião fosse gerada. E então dar as costas para o Pai. Você já experimentou essa sensação? Aquela sensação de desamparo, de infelicidade, de vulnerabilidade. Era assim que ele estava. Então, pela graça do Senhor, porque nosso Pai não perde o controle. Então aquele filho, o pai, de alguma maneira o pai sabia, e isso nós podemos garantir. Quantos depoimentos que nós temos de irmãos que deixam, de alguma maneira, na sua experiência prática, deixam mesmo, se afastam da comunhão dos santos, se afastam da presença do Pai, e o registro deles é assim: o mundo me vomitou para fora dele, porque eu não sou de lá. O mundo me vomitou, porque eu não sou dele. E essa é a circunstância que nós estamos contemplando aí. Nós estamos contemplando um filho
que não pode deixar de ser filho. E o mundo está vomitando esse filho. Pela graça e misericórdia do Pai, nós temos uma outra fase. E para essa terceira frase, tem muitas palavras que poderiam ser selecionadas, irmãos, mas no meu coração eu selecionei a palavra contrição. Contrição. E você vai entender por quê. Porque esse jovem, ele entra agora, verso 17. O verso começa com a palavra então caindo em si. E eu queria dizer para você que caindo em si, para mim, tem muito mais relação com convicção, preste atenção, do que com contrição. Caindo em si tem relação com convicção, muito mais do que com contrição. Veja, mas se as nossas convicções não evoluem, não avançam para contrição, nós podemos permanecer onde estamos e em sofrimento. Pense comigo, irmão. Pense comigo. O que nós temos aí? Nós temos um filho que começa a ter convicção. Ele está no início das suas convicções. Mas, felizmente, ele não para por aí. Agora, preciso fazer uma pergunta para você. Quantos e quantos filhos do Pai amado e também pessoas que ainda não têm uma relação com Ele, mas estão ouvindo do seu amor, entram em alguma espécie de caindo em si. Entram em alguma fase de convicção. Sabe qual é o problema, irmão? É que nós muitas vezes estamos cheios de convicções. Ah, Senhor, já sei, já entendi que eu tive uma atitude errada, um pensamento mau, que eu andei por descaminhos, já entendi tudo, pode deixar, eu vou me acertar, amanhã eu resolvo. Permanecemos em sofrimento. Porque somente convicção não vai nos tirar dessa condição degradada. Compreende, irmão? O filho mais moço, ele tinha um caminho a percorrer. E esse caminho era do caindo em si, do verso 17, para o levantando-se, foi ter com seu pai, do verso 20. Essas duas coisas têm que andar juntas na nossa experiência. Não adianta você ter apenas convicção. Então você vem aqui e ouve a palavra. Há uma carta de um grande homem de Deus, Martin Lloyd Jones, para sua filha. Ele escreve uma carta para sua filha. E nessa carta, ele está resumindo um pouco de uma fase do seu ministério e dos irmãos a quem ele estava pregando a palavra. Então ele diz assim: nós temos tido muita convicção, mas eu tenho visto pouca contrição. Eu vejo muita convicção. Ah, nós sabemos tudo, já entendi, já sei, já está claro para mim, já entendi totalmente. Mas nunca se levanta e vai ter com o Pai. Porque é com o Pai que tem que ser acertado. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Irmão, que necessidade. Não apenas caiu em si. Não apenas caiu em si. O que nós temos aí nesses versos, verso 15, 17, 18, 19, é um processo de arrependimento. Um lindo processo de arrependimento que começa como? Começa com convicção. Ele começa a cair em si, a falar, não, peraí, a casa do meu pai tem pão com fartura, tem proteção, tem amor, e eu estou aqui no chiqueiro. Eu estou aqui comendo bolotas. Então ele começa a cair em si, mas isso apenas não basta. Quantos de nós aqui que já caímos em si, mas não nos levantamos para ir ter com o Pai ainda? E a situação permanece em sofrimento.
Quantas questões na nossa vida que nós temos apenas convicção, mas não tem contrição. Irmão, sabe o que é contrição? É coração perfurado. Isso é contrição. Não é somente atingida. Isso é convicção. Necessário. É luz que entra pela nossa mente, trazendo convicção. Mas arrependimento não é só isso. Arrependimento é levantou-se e foi ter com seu pai. E se dobrou diante do seu pai. E foi perfurado pelo amor do pai. Por que que nós sabemos? Porque seguindo aí, então, o que nós temos agora são, a partir do verso 20, então nós temos um registro. Lembre-se disso. Nós temos um registro do amor sublime do Pai. Eu não vou conseguir falar de todos os aspectos, mas nós temos tempo, não vou fazer isso essa noite, mas vamos até onde nós conseguirmos. Então, veja, primeira coisa no verso 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Ah, que frase maravilhosa, irmão. Levantando-se, foi para o seu pai. Você lembra que em Deuteronômio tem um texto no capítulo 8, muito impressionante, que fala desse amor do pai, que diz assim, recordar-te-ás de quando o teu pai te conduziu pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Que lindo, irmão. Porque é isso que o amor e a graça deste Pai que governa e reina no seu trono de amor e graça. Lembre-se, a cruz não é apenas um trono de justiça, mas um trono de amor e graça que revela a justiça de Deus. Agora, esse Pai, então, no verso 20, ele começa a expressar o seu amor constrangedor. E o seu amor é curador. O seu amor cura os que estão longe. E o seu amor, nós veremos na semana que vem, que ele também cura os que estão perto. O seu amor cura sempre. A sua graça cura sempre, provisiona sempre para os que estão longe e para os que estão perto. Para os que estão degradados pelas atitudes e o afastamento e a ligação com o mundo, mas também para os que estão em ligação com a religiosidade. O seu amor cura, o seu amor trata e provisiona para o filho mais moço, mas também para o filho mais velho. Como começa? Com o filho mais moço, porque tem particularidades nos seus tratos com o mais moço e também com o mais velho. Então, porque o Senhor conhece cada coração que está aqui essa noite. E Ele tem particularidades no seu trato com você e comigo. E então, verso 20, eu queria chamar a sua atenção para a primeira expressão. O pai, seu pai, o avistou. Diz assim, vinha ele ainda longe. Ora, irmão, essa expressão denota que o pai permanecia todos os dias olhando pelo caminho que esse filho foi. E o pai avista alguém vindo. O pai viu uma comitiva indo embora. E agora ele vê um filho fétido, degradado, retornando. O pai o avistou. Que linda expressão do amor e da graça do Senhor. Do que isso fala, irmão? Isso fala de um amor que vela. Salmo 124, irmão, versículo 121, versículo 4, diz assim, texto muito conhecido dos irmãos. Não cochila nem dorme o guarda de Israel. Porque o nosso Pai amoroso tem um amor que vela. Ele permanece a velar. Ele permanece a velar, olhando o caminho da terra distante. Agora, eu queria sugerir para você, irmão, que quantas atitudes nossas
que nós nem ao menos compreendemos, que produzem essa tristeza no coração do nosso Pai. E que o Senhor permanece a velar. E nós dissipando todas as nossas riquezas no celular, no trabalho, no lazer e etc. Terra distante, país distante, o mundo e o que nele há. Então, primeiro, ele avistou o filho todo cheio de sequelas, todo degradado, fétido, cheirando a chiqueiro. E o pai o avistou de longe. Por quê? Porque ele vela. Ah, irmão, que a igreja aprenda a velar. Você se lembra que essa expressão aparece em Cantares? Mas ela aparece num momento em que a igreja não tem uma atitude adequada. Ela diz assim, a noiva diz, enquanto eu dormia, o meu coração velava. Mas então eu ouvi o noivo e eu disse, eu já estou preparada para dormir. Para que eu vou me levantar? Que o Senhor nos ensine a termos um coração que vela. Nós que de alguma maneira podemos não nos encontrar em uma condição de filho mais moço. Que o Senhor nos ensine a velar. Ele avistou o filho que vinha longe. Segunda expressão, seguindo mais um pouco aí, compadecido dele. Compaixão, irmão. Misericórdia é a palavra aí. Compaixão, misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta de duas, né? Fala de miséria e cardio, que fala de coração. É quando você consegue colocar a miséria do outro sobre o seu coração. É quando você vê a miséria e não critica, mas coloca sobre o seu coração. Então, compadecido dele, porque o Pai reina em amor e graça. E então, ele vê a miséria do filho e coloca sobre o seu coração. Então agora ele vai ter uma outra atitude de amor. E a próxima palavra aí é correndo. Alguns estudiosos do contexto daqueles dias dizem o seguinte, que o pai correu na parábola porque certamente aquele filho que estava voltando não conseguiria chegar vivo na casa do pai, porque ele passou a ser odiado da vila quando ele fez o que fez. Porque ele foi um péssimo testemunho para todos os filhos que estavam naquela vila. Então ele certamente seria rejeitado e morto antes de chegar à casa do pai. No contexto cultural, era isso que acontecia. Então o que nós temos aí? Nós temos o Senhor Jesus que conhecia o contexto e que estava falando àqueles corações. Lembre-se da cena. Filhos degradados, comendo e celebrando dentro da casa. Filhos mais velhos, fora da casa, a murmurar dele. E então, aquele que reina em amor e graça, está atraindo ambos os corações. E a primeira atitude é correndo para protegê-lo. Nunca se esqueça. Agora, irmão, a palavra que é usada aí é uma palavra... É a mesma palavra usada para os atletas naquelas Olimpíadas gregas. Lembra-se? É a mesma palavra. Então, pode ter certeza que esse pai correu mesmo. Ele correu em direção ao filho. Agora, qual seria a sua atitude, irmão? Qual seria a nossa atitude naturalmente? Era olhar bem para o filho e falar, eu te falei. Eu já sabia, não é? Mas o pai correu.
Ele correu. A ideia é que ele foi em direção ao filho com muito mais vigor do que o filho podia vir em direção a ele. Porque ele é amoroso e gracioso, ele é cheio de amor, então ele corre em direção ao seu filho. Mas não só isso, há uma outra atitude de amor constrangedor, porque ele não somente corre, mas ele abraça e beija. Agora veja, o tempo verbal utilizado pelo Senhor aí, sabe qual é? É o presente contínuo. Ele não parava de beijar e abraçar o filho, irmão. Esse é o nosso amado que reina em amor e graça. Ele não parava de abraçar e beijar o filho mendigo. Ele não deixava de abraçar nada na degradação do filho, embora houvessem consequências e o filho passou por elas. Nada que o filho pudesse fazer mudava o seu amor incondicional. Ele simplesmente amava. Não sei porquê. De Deus o amor a mim se revelou. Graças ao Senhor. Esse é o nosso amado Pai. Vamos parar por aqui. Temos ainda mais algumas coisas, mas vamos parar por aqui, para não cansarmos os irmãos e não avançarmos muito no tempo. Seguimos na próxima quarta-feira. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, o que nós podemos dizer, Senhor? O que nós podemos dizer? Nós temos sido constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Tu és Rei e Pai amoroso e gracioso. Teu amor é curador. Tua graça é provedora. Fala conosco um pouco mais a respeito disso. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.